Atualidades, com Paulo Leone. Oferecimento DR Prime Odontologia. Mude sua vida. Comece pelo seu sorriso. Zedecor Móveis. Uma nova página da sua vida começa aqui. Alô, meus amigos, boa tarde para quem nos vê na tarde, muito boa noite para quem está nos vendo aí a partir das 18 horas e 5 minutos na terça e na quinta, segunda, quartas e sextas, das 13 às 14, o Atualidades aqui, partilhando com você tudo que acontece na nossa região. E hoje, não diferentemente, estou recebendo aqui o Reginaldo Cardoso, ele é diretor acadêmico da Faculdade Macpherson, não é? Professor também de formação, e o nosso tema vai girar em torno da Quaresma. Primeiro, uma alegria te receber, viu, Reginaldo? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Para mim é uma alegria, um privilégio poder ser recebido aqui por você aqui nessa casa. A Quaresma, ela tem um entendimento de acordo com cada religião, você tem uma perspectiva diferenciada. Claro que eu quero ouvir o professor nessa área. Não, sem dúvida. A Quaresma, obviamente que é muito mais conhecida pela perspectiva do catolicismo romano, a vertente cristã do catolicismo romano, que popularizou esse período. O nosso país é um país de formação eminentemente católica. Sim. Então isso se entranhou na própria cultura brasileira. Porém, a cultura brasileira é muito rica. Sem dúvida. Ela tem, e houve, embora você tenha essa predominância católica e cristã durante um grande período e até os dias de hoje, algumas matizes ou matrizes diferentes, como a africana, como a indígena, acabou que enriquecendo, digamos assim, também a forma de se, não cultuar, mas a forma de se celebrar esse período. Existem três pilares básicos que formam aquilo que é esse período de Quaresma, que é o jejum, a oração e a caridade. Perfeito. E jejum, oração e caridade são elementos encontrados em diversas culturas, em diversas religiões. Sem dúvida. Eu posso afirmar aqui que a maioria das religiões cultua caridade, oração e jejum. Caridade, oração e jejum. De alguma forma, mudando algumas liturgias, alguns rituais, mas de uma forma básica, só para se ter uma ideia, nesse período que nós vivemos agora, né, é um período extremamente importante para praticamente 50% da população mundial. Não só de cristãos. Por exemplo, nós vivemos nesse momento o mês do Ramadã, que é celebrado pelos islâmicos, que tem aí um número de adeptos muito grande. Os católicos, a Quaresma, e dentro da perspectiva cristã nós temos os ortodoxos também, que também celebram esse período da Quaresma, além de outras vertentes cristãs. Eu me lembro que na Igreja Católica, ao longo desses 40 dias, não é, havia a abstenção de consumo de carne. Outras religiões têm essa prática também? Tem, de formas diferentes. Da carne, não. Da carne, a abstenção de carne é uma característica bem própria do catolicismo. Quando a gente pensa em cristianismo, a gente divide, tem duas grandes divisões do cristianismo ao longo da história. Perfeito. A divisão do cisma Oriente e Ocidente, que acontece lá no ano 1054, e a partir do século XVI, no início, na primeira metade, você tem a perspectiva protestante. Dentro da perspectiva católica e oriental, a ortodoxa, e também de algumas vertentes históricas do protestantismo, esse período é um período bastante comemorado e celebrado. Algumas outras perspectivas mais recentes, como o evangelicalismo, não vem com tanto fervor ou rigidez esse período. Então, essas que observam com uma maior rigidez têm certas restrições alimentares. Agora, a carne é realmente uma característica bem do catolicismo. Claro que nós estamos tendo uma aula aqui, eu estou muito feliz de trazer você, porque a gente está dividindo, não é?
é uma aula realmente, rigorosamente uma aula na questão da quaresma. A título de esclarecimento, os 40 dias da quaresma, na verdade, é a simbologia dos 40 dias de Jesus no deserto? Também o número 40 é bastante simbólico dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, que é o livro de católicos, de evangélicos, de linhas históricas protestantes, ortodoxos, enfim. Então, eu tenho 40 dias de Moisés, lá no Monte Sinai, tem os 40 anos de peregrinação do povo no deserto, você tem os 40 dias de jejum de Jesus também no deserto, no momento da sua tentação. Então, são inúmeras as referências, São várias referências. Então, é um número que simboliza realmente uma preparação para algo. Então, a quaresma é um período que vai da quarta-feira de cinzas até o domingo de Ramos, que são 40 dias. Depois você inicia a chamada Semana Santa. Esse é um calendário mundial, porque a gente sempre aqui tem como referência após o carnaval, e nem todo país tem carnaval. Não. O carnaval surge posteriormente à implementação, embora as raízes do carnaval remontem a tempos mais antigos. Tá. Agora, no formato que nós conhecemos, na data que é celebrada, é uma característica mais recente, então que vem posterior à implementação da Páscoa. Não é? Você tem carnaval na Grécia Antiga, que tem é carnaval seguido da Quaresma? na Península Itálica. Existe essa coincidência mesmo, é? Algumas culturas em locais diferentes. Puxa vida. Em períodos diferentes. Entendi. Em períodos diferentes. Nesse período especificamente, ele vem através de uma, vamos dizer assim, de uma cristianização de algumas festas pagãs. Perfeito. Esse período é um período... Como que é marcada a Páscoa, né? Porque todo esse período de quaresma vem da marcação da Páscoa, do calendário pascal. Então, você tem ciclos dentro do calendário católico, que é o ciclo natalino e o ciclo pascal, que são intercalados por tempo chamado tempo comum. Tem ciclo pascal, tempo comum, ciclo natalício, tempo comum. Então, dentro desses períodos, a Páscoa é marcada a partir do domingo posterior à primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera ou outono, dependendo do hemisfério. Entendi. Então, nós temos essa data que a primeira lua cheia ocorre no calendário normal. Eu vou falar o que é esse calendário normal. Perfeito. Que é no dia 12 de março. O primeiro domingo posterior aí seria o dia 13 e não o dia 20, quando vai ser celebrado. Porém, o catolicismo romano possui um calendário próprio. E esse calendário eclesiástico, a lua cheia ocorre no dia 13. Perfeito. Que é um domingo, próximo domingo, dia 20. E aí se faz a conta reversa. Então você tira a Semana Santa e depois 40 dias até a quarta-feira de cinzas. Aliás, nós temos aqui o ciclo da Páscoa, não é? Exatamente. Você tem o tempo da Quaresma, Semana Santa que você acabou de mencionar, o tríduo pascal e depois o tempo pascal. O tríduo, que eu gostaria que você traduzisse para a gente. Esses são os dias que antecedem a Páscoa. Então você tem a quinta, sexta e o sábado. Santos, que a gente chama, né, tradicionalmente. Quinta-feira Santa, sexta-feira Santa, o sábado de Aleluia e aí o domingo de Páscoa. Então você tem esses períodos que existem celebrações específicas para cada uma dessas datas. Ô, Reginaldo, você sabe o que eu registro, cara, da minha infância? Que na Sexta-feira Santa, as rádios tocavam músicas instrumentais, tranquilas, aquela musiquinha para quando você vai naná, que você está cansado e tal. E era uma prática comum na Sexta-feira Santa. E é interessante como esses hábitos vêm sendo esquecidos, não é? Isso ocorre a partir de um fenômeno chamado de secularização. A secularização, ou laicismo do Estado, provoca esse, entre aspas, tá? Esse esquecimento, ou desmistificação, ou desencantamento, né? Usando até uma expressão de Max Weber, né? Que ele usa desencantamento do mundo, que acaba isso sendo deixado de lado. As famílias deixam de lado muito essas tradições. Os mais antigos tinham essa coisa de manter firmes essas tradições, porém as novas gerações não têm
tanto interesse, né, nessas práticas, e aí acaba se perdendo um pouco. Vamos no popular. A coincidência de você receber ovos de Páscoa, evidentemente que tem aí um sentido por trás comercial, mas por que essa relação? É da procriação, sendo que você tem a morte de Jesus e a ressuscitação de Jesus no domingo? Os elementos da Páscoa, não os elementos da tradição cristã, Tá. os elementos que foram inseridos posteriormente, como coelho, Sim. como o ovo de Páscoa. Então isso é uma construção... É porque o coelho tem uma facilidade de procriação Exatamente. grande, então meio que simboliza uma renovação, é isso? É o símbolo da fertilidade, da renovação. Sim. O ovo ele tem esse sentido, né, da vida. renovação da vida. Então isso foi acrescentado. Inicialmente, obviamente, não era de chocolate. Eram presenteados, Tá. ovos, inclusive, cerâmicos, mesmo Trabalhados. ovos trabalhados, como presente. Então, era dado esse presente. Mas isso foi uma construção de vários anos, não surgiu de uma hora para outra. Alguém, de repente, deu um estalo lá, inventou. Falou, a partir de amanhã vamos dar ovo de presente nesse período. Então, tudo simbolizando, tendo essa relação com a nova vida. A nova vida vista na ressurreição de Cristo. A Páscoa para o cristão significa exatamente isso. Olha, para a gente fazer um resumão, que o nosso tempo está terminando, adorei esse bate-papo aqui com você, viu? Precisa vir voltar mais para a gente conversar mais a respeito. Resumindo, o que você passa para o telespectador como entendimento final da Quaresma? Bom, como eu disse, é um período de reflexão, é um período de consagração e de contrição para muitas vertentes religiosas. O Espiritismo ele tem as suas práticas durante esse período, religiões de matrizes africanas como a Umbanda, o Candomblé, também tem uma celebração específica para esse período. Como eu disse, o islamismo vive coincidentemente, porque o calendário é um pouco diferente, vive também um período de contrição, de arrependimento, de jejum, mas como nós abordamos aqui eminentemente uma perspectiva cristã, para o cristão é um tempo de preparação para a data mais sagrada do cristianismo, que se refere à morte e ressurreição de Jesus, que até o apóstolo Paulo vai mencionar isso, que sem a ressurreição não há nem cristianismo. A ressurreição é essencial para a compreensão do cristianismo, para a própria existência do cristianismo. Então é um período que faz com que nós reflitamos mais a respeito da nossa vida, do nosso comportamento, principalmente da nossa missão. A missão do cristão vai além da salvação pessoal. Envolve uma missão com o próximo, envolve uma missão com o mundo, sua responsabilidade social, sua responsabilidade ambiental. Tudo isso faz parte, né, que surge a partir de um arrependimento pessoal, de uma reflexão pessoal, de uma transformação pessoal, esse reflexo para o exterior. Então, uma transformação interna que promove naturalmente um comportamento diferente em relação ao mundo. Maravilhoso isso. Você é diretor acadêmico da Faculdade Macpherson. Eu queria que você falasse rapidamente a respeito dessa faculdade. Sim. A Faculdade Macpherson aqui em Araras iniciou as suas atividades nesse ano. Então nós estamos com o primeiro curso, primeira turma, nós temos uma turma uma de graduação em teologia e uma turma de pós-graduação em aconselhamento e gestão de pessoas. Então, uma na área de humanidades, outra na área de gestão de negócios, né? Essa especialização. Então nós iniciamos esses programas, né, de graduação e pós-graduação. Esse ano aqui, atualmente, eu atuo como diretor acadêmico da faculdade, também como coordenador do curso de graduação em teologia. São vários períodos, período único, como é que se dá essa relação aluno-faculdade? Nós temos o período noturno, nós temos uma turma formada, a primeira turma formada período noturno. Período de quanto tempo a formação? E é presencial, é presencial, é exclusivamente presencial. E o período de formação são 4 anos. 4 anos. 4 anos para essa formação teológica. É permitido, Paulo, essa formação em menos tempo. Porém, nós privilegiamos uma grade que contempla não só conhecimento teológico, mas também a prática teológica, através da responsabilidade social, ambiental,
prestação de serviços à comunidade. Onde é que eu te acho na rede social? Nós temos a Instituto Educacional Macpherson. Lá no Instagram nós temos essa rede. Você pode acompanhar as atividades da faculdade. É uma faculdade de cunho particular? Sim. Ou ela tem assistência do Estado, enfim? Não, é particular. privada. Origem dela? A origem dela, o Instituto Educacional Macpherson, que é a mantenedora da faculdade, surge dentro do contexto da Igreja do Evangelho Quadrangular, em nível nacional. Tá, nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil. Entendi. Nasceu no Brasil. Maravilha. Reginaldo Cardoso, uma alegria te receber. Eu vou falar com o Marcos para que você volte outras vezes. Eu estou tendo uma aula aqui maravilhosa e eu tenho certeza que feliz. O telespectador também. A gente foi meio sucinto, meio rápido em função do tempo, mas verdadeiramente um grande prazer te receber. Viu? O prazer é todo meu, eu fico à disposição. Se precisarem e me aceitarem aqui, me receberem aqui, eu venho com o maior gosto, com o maior prazer. Braços abertos. Obrigado, Paulo. Nós voltamos. Dengue. Não deixe que o mosquito Aedes aegypti fique zanzando pela sua casa. Deixe água parada dentro dos pneus, caixa d'água em latas, tampadas e limpinhas, garrafas e tachos sempre de boca pra baixo. Não deixa a água empoçar no vaso da plantinha. Se o seu pedaço inteiro for limpeza, tudo fica beleza, eu digo e repito. Viva na limpeza que não tem mosquito. E lembre-se, a dengue pode matar. TV Conecta e você no combate à dengue. Viva na limpeza que não tem mosquito. Estamos de volta aqui pela TV Conecta, retransmissora da Rede Brasil, e a gente vai falar agora sobre vacinação. Nós tivemos uma verdadeira aula aí de como ser um atleta, de como ser um homem na formação, enfim. E eu estou recebendo uma outra profissional agora de uma área espetacular que a gente é tão carente, né? E nós vamos entrar em detalhes em relação a isso. Estou aqui com a Clarice Milagres, que nós vamos tratar até pelo relacionamento que ela tem com todas as pessoas que a cercam na sua atividade, como Clara. Clara, que prazer te receber, bem-vinda, viu, querida? É um prazer, Paulo, estar aqui hoje com vocês. A tua formação acadêmica qual é? Eu sou enfermeira por formação, mas sempre dei continuidade com os cursos de especialização, mas eu também fiz mestrado e fiz doutorado. Quando é que a vacina aparece na tua vida aí? A vacina entrou na minha vida um pouquinho tempo depois de eu entrar como docente da Faculdade São Leopoldo Mandic. Sei. E eu vi uma demanda, né, crescente e uma falta de profissionais para trabalhar essa expertise, essas atualidades. E eu pensei, por que eu não vou juntar aquilo que eu sei com aquilo que eu gosto de fazer? E aí surgiu a Clara Vacinas. Você tem eu não diria laboratório, me fugiu a palavra, me perdoe que Clínica. eu já estou... Uma clínica, viu? De repente já dá o tilt aqui, porque eu estou desde cedinho gravando aqui, uma atrás da outra. Você tem então começou pela clínica e depois aí que você foi ministrar aulas? Ou ao contrário, ou simultaneamente? Ao contrário, já tinha uma expertise em vacinas, já sempre fazia muitos cursos e... Por ter essa expertise, surgiu a Clara Vacinas aqui na unidade de Araras, que é a nossa matriz, e hoje nós estamos com 2 unidades, uma em Araras e em Pirassununga, que é onde a gente pega a região. Ô Clara, vamos fazer um mapeamento dos tipos de vacina, as necessidades, claro, que são prementes, porque é uma vacina, ela não existe por si só. Então eu queria que você traçasse um histórico, não é, das necessidades não só das crianças, mas principalmente das pessoas na terceira idade. Vamos lá. A aula é sua, minha amiga. Nossa, se eu pudesse colocar de vacina aqui, eu fico 24 horas falando. Primeiro que a gente faz uma coisa que a gente gosta. Hoje eu tenho que fazer um alerta, independente se é criança, se é adulto, se é idoso, se é gestante, vacine-se. Nós passamos por um momento bastante complexo que foi da Covid-19. As pessoas passaram a conhecer ou relembrar que existem vacinas além das vacinas infantis, que é o que a gente chama,
e passaram a conhecer a vacina da Covid-19. E foi a partir daí que questionou-se muito sobre os laboratórios, os esquemas, as necessidades. Então, cada uma tem a sua particularidade. Mas por que eu comecei com este tema? Tá. Porque nós estamos com baixíssimas coberturas vacinais. E quando eu entro num tema como esse, ele é muito sensível. Sensível por quê? Porque eu tenho retorno de algumas doenças. A quem cabe essa responsabilidade? A todos nós. Uhum. Tá? Então, assim, eu jamais posso culpabilizar um responsável por uma criança, jamais. Eu tenho que culpar todos nós, usuários, profissionais de saúde, governo, como protagonistas desse processo. Porque vacina, vamos trabalhar um pouquinho, né? Sempre foi obrigatória. Uhum. E eu vim de uma geração, agora eu não posso falar muita idade, né? Mas eu vim de uma geração que foi muito, as crianças foram muito vacinadas. A primeira que eu lembro era da paralisia infantil. É a primeira que eu me recordo de criança. Exato. Antigamente chamado de paralisia infantil, que a gente chamou hoje de poliomielite. Sim. Que olha que legal, acabou a vacina do Zé Gotinha, que era contra polio. Inclusive houve uma campanha bastante intensa em relação e o Zé Gotinha era o personagem, O Zé Gotinha né? era a nossa geração, né, Sem Paulo? dúvida. Foi a nossa. E o Zé Gotinha, ele não foi embora. Mas a vacina que representava o Zé Gotinha, que era a poliomielite oral, ela foi tirada de circulação hoje. E hoje entrou-se a polio injetável. Tá. Maravilhosa, a gente esperou que isso fosse acontecer há mais tempo, porque o espectro de proteção é maior. As mães, elas ficam um pouco receosas, porque é uma picadinha a mais na criança. Mas, gente, sob nível de proteção, é maravilhoso. Todas as vacinas, evidentemente, que são importantes, mas na primeira idade, no primeiro mês, no bebezinho, quais são as comumente usadas, injetadas ou ingeridas, sei lá? A maioria das vacinas, elas são injetáveis, tá? Hoje, o Sistema Único de Saúde, inclusive a rede privada, só trabalha com apenas uma vacina oral, que a gente chama de vacina oral contra o rotavírus humano, que é para prevenir doenças diarreicas. Por que isso? Porque o bebê, ele tem o potencial de perder peso muito rápido, e a recuperação dele nem sempre é desse jeito. Entendi. E o restante de todas as outras vacinas, elas são injetáveis. Quando a gente fala de vacina injetável, tem muitas mães que comentam assim, mas podia ser numa única injeção prevenir todas as vacinas, né? Assim poderia, né? Poderia, mas nem tudo é tão perfeito. E quanto mais você combina, né, aqueles compostos para a prevenção de determinadas doenças, maior o potencial também daquela vacina ser aquilo que nós chamamos de reatogênica. Ou seja, tem o potencial de causar maior dor no bebê, febre, um processo inflamatório um pouquinho maiorzinho. E assim, eu tenho que entender como é que é aquela família, como é aquela mãe, qual que é o nível de ansiedade de todos, para proporcionar para aquela família o que for melhor. Porque senão o meu bebê vai ter tudo, ela vai imaginar que a vacina fez mal para o bebê e não vai levar de volta para poder fazer o restante. Vou colocar um parênteses aqui na crença religiosa. Me parece que hoje a lei entra nesse quesito e parece que obriga, entre aspas, não é, a mãe ou o pai, a família, vacinar a criança. Isso é fato? Não, crenças religiosas nós não temos mais em relação à vacina. Tá. Nós temos algumas crenças sim, tá, Paulo? Principalmente em relação às vacinas que nós chamamos de atenuadas, que são as vacinas vivas. Nós temos diversas crenças hoje em relação à vacina, principalmente de febre amarela. Nossa, tá? E aí, Clara, como tratar isso, como administrar isso? É complexo, porque você tem que mostrar para aquela pessoa que está tomando, que vai tomar essa vacina, a importância. Falar, mas não tem casos na nossa região de febre amarela, eu escuto muito isso. Infelizmente, hoje, eu tenho que dar notícia que a nossa região, nós estamos com casos de febre amarela e altos índices de mortalidade, porque o tratamento da febre amarela é muito complexo. Então, se eu pensar em nível agora, né, de religiosidade, ela não tem interferido, tá? Que bom. Me deixa felizes também. Mas em matéria da composição pelo qual a vacina ela é feita, sim, isso aí eu ainda tenho algumas interferências, sim, em diversas áreas que não recomendam algumas vacinas. Cenário que se desenha hoje, dengue, febre amarela, que mais? Que boom que nós vamos esperar? Nós já estamos num boom da dengue, tá? Então, mês de março, mês de abril, é esperado realmente esse aumento significativo do número de casos.
seguido de febre amarela, e aí nós vamos para os vírus respiratórios, principalmente influenza e o vírus sincicial respiratório. Sei. Então, assim, esse ano, eu não esperava que fosse um ano tão atípico quanto foi o ano passado, porque normalmente a gente costuma ter uma espécie de sazonalidade na vacinação, mas devido aos baixos índices de vacinação, nossas coberturas estão baixas, infelizmente. Esse ano nós estamos esperando altos números, inclusive de mortalidade por essas doenças. Clara, e a Covid? Ela se foi, ela está oculta, só quando tem algum caso no vizinho, no bairro, a pessoa percebe. Como é que é a reação da população em relação atualmente à Covid-19? A Covid, ela se tornou hoje parte de um espectro de doenças respiratórias hoje, tal qual é a influenza. Então, me deixa tranquila saber que se a pessoa ela pensa em influenza, ela pensa em Covid automaticamente. Perfeito. Tá? Agora, a questão da vacinação, a vacina da Covid hoje ela está disponibilizada somente na rede pública de saúde. Ela não chegou para a rede privada. Tá. Então, para eu analisar e colocar maior o número de dados de percentual de vacinação de Covid, hoje eu não posso te falar. O que me preocupa muito hoje é o que vai ser o fornecimento da vacina de influenza, que é a vacina de gripe, Tá. né? Que todo ano ela muda a sua composição e esse ano a gente vai ter uma mudança. Porque o vírus vai se aprimorando também, né? É o que aconteceu na influenza. Na influenza a gente já tem noção, por exemplo, todo setembro do ano anterior, né, a gente já sabe qual vai ser a cepa que vai ser modificada. Tá. Para 2025 a gente conheceu em setembro de 2024. E o interessante é que depois, após alguns anos, vai ser a cepa A que mudou. E cepa A contamina todos igualmente. Adultos, crianças, idosos, quem tem comorbidade. Então, a gente tem que fornecer o maior número de doses possível e que essa população, que a nossa população entenda a necessidade de vacinar contra a influenza. No quadro que se desenha hoje, fazendo um mapeamento, o idoso, você sugere que ele se vacine o mais rapidamente em que situações? Que Todas. tipos? Todas? Todas. Vamos pensar no idoso. O idoso ele já passa por um processo que é o envelhecimento que pode acontecer com doença, né? A senilidade. E aí a gente já tem, né, uma diminuição, né, daquela efetividade do sistema imunológico dele. Então, hoje nós temos vacinas específicas para o idoso. O idoso, ele é o meu grupo primordial, né, por exemplo, de receber vacinas contra a influenza. Isso Você mesmo. lembra da escola? E Olha o candidato. Era muito gostoso quando a gente falava assim, quando eu escuto um idoso falar assim, Clara, mas eu não quero fazer a vacina de influenza, que eu tomar a vacina de influenza eu vou ficar gripado. Aí eu falo, opa, vamos conversar sobre isso? Significa que você estava com um processo inflamatório já em andamento. Sim. Na hora que eu vou e inoculo, né, aquele Vai fragmento viral, aquele processo inflamatório ele vai aumentar. E eu também não vou te impedir de pegar gripe. Eu vou te impedir de pegar as formas graves que levam à hospitalização, queda da qualidade de vida. Então, quando eu trabalho o idoso, então para de levantar a mãozinha também, né? É influenza, são as vacinas pneumocóccicas e também as vacinas que a gente fala de vírus sincicial Elas são respiratório. tomadas em períodos, você sugere que sejam tomadas em períodos diferentes ou pode ir lá? Na rede pública de saúde, preferencialmente, tá? Quando chega a vacina. Vai chegar agora na rede pública de saúde no início de abril, tá? Pelo que eu já andei verificando aqui. Preferencialmente a gente faz antes do período do inverno. Por quê? Porque eu preciso de um tempo para eu poder fazer essa produção de células de defesa. Em dias diferentes? Não importa. Não no importa? mesmo dia, dias diferentes, não importa. Quanto mais protegido, melhor, Eu né? acho. Tem sim algumas vacinas que nós temos que dar intervalos. Perfeito. Normalmente os idosos, tá? Eles precisam de uma prescrição médica para poder fazer algumas dessas vacinas. Por exemplo, uma febre amarela. Hoje, um idoso que está em São Paulo, na nossa região, ele não veio de uma geração que tomou vacina de febre amarela. Mas se ele tiver numa população de risco, como nós estamos vivenciando hoje, e ele não tem fatores, né, que possam contribuir, né, para o desenvolvimento, eu falo, opa, vai no seu doutor, vamos pegar uma prescrição médica e vamos fazer essa vacina? E aí a gente tem que lembrar.
Paulo, quando eu estou lidando com vacinas, eu tenho que pensar que eu tenho espectro de saúde pública e eu tenho espectro de saúde privada. Perfeito. Tá? Quando eu trabalho bastante com saúde pública, eu tenho que pensar na erradicação de doenças. Se eu quiser fazer um cuidado individualizado, aí eu vou tentar no espectro privado, porque é lá que eu vou ter o fornecimento desses imunobiológicos a qualquer tempo, sem fazer umas prescrições diferenciadas e ser liberado pelo Sistema Único de Saúde. Maravilha. O Marcos me disse que você tem um quadro aqui na TV Conecta, é isso? Eu tenho uma série de podcasts aqui. É diário, é semanal? Como é que você dá essa apresentação? Não, eu não tenho um programa, Tá. então toda vez que existe uma demanda de vacinas, de atualização, Lá então... vem a Clara. Lá vem a Clara, é mais ou Entendi. menos isso. Clarice Milagres, você me contou aqui em off que você é parente Ai, gente. da humorista Gorete Milagres. Gorete Milagres. E você faz jus ao sobrenome, não é? Emprestando aí o teu talento, o teu profissionalismo, o teu conhecimento, realizando os verdadeiros milagres através das vacinas disponibilizadas. Você quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Tem alguma campanha em especial por agora? Tem. Ó, o que eu sempre oriento a todos que passam por nós, tá? Trabalhar na Clara Vacinas, eu não sou vendedora de vacina, eu sempre brinco dessa forma. E todos que chegam pra gente, a minha equipe inteira é orientada a fazer o que for melhor pelaquela criança, adulto, idoso, gestante. Mas a vacina da dengue está disponível no SUS, gente. Tá, Está vai lá. disponível para 10 a 14 anos. Então, os meus adolescentes, por favor, vão para o SUS fazer essa vacina. A Clara Vacinas está onde aqui, fisicamente, em A Anápolis? Clara Vacinas está localizada na Rua Marechal Deodoro, 930. Rede social? @Clara Vacinas. Perfeito. Perfeito. Querida, eu gostaria que você voltasse. Sempre. Sempre que tiver uma campanha, um período, lá é sempre importante a presença dela aqui, até para poder esclarecer a todos nós, não só as mães, não é, das crianças e tudo mais, como os adolescentes e também os mais experientes, para a gente não chamar de mais velhos. Jamais. Prazer te receber, É um viu? prazer. Precisando, estamos aqui de volta. Maravilha. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Deixo um beijo, um abraço para você. Lembrando que amanhã nós estamos de volta. Até lá. Na Zedecor, cada ambiente conta uma história. E quem melhor para criar essa história do que Fabiana Zanqueta? Diretamente da loja Zedecor, ela traz seu olhar único para transformar espaços e dar vida à sua casa. Com um toque especial de sofisticação e criatividade, Fabiana combina tendências e design para criar ambientes que refletem a sua personalidade. Do showroom à produção, cada detalhe é pensado para surpreender. Zedecor e Fabiana Zanqueta. Quando o estilo se encontra com a arte de decorar. Olá, sejam bem-vindos ao DAZ Decor, hoje aqui na sua Rede Conecta. E hoje nós temos um quadro super especial, dicas de ouro aí para vocês, hein? Nós vamos falar sobre o aparador, gente. Como usá-lo de forma prática, elegante e funcional. E ainda eu vou compartilhar com vocês algumas medidas essenciais para você não errar aí na composição na sua casa. Então fica aqui comigo que tá imperdível o quadro de hoje. Então vamos falar de medidas, né? Porque não basta ser um aparador bonito, ele precisa ter funcionalidade. Agora anota aí a altura ideal de um aparador, gente. Geralmente ele fica, o tampo, entre 75 a 90 centímetros do chão, tá? E já os objetos de decoração, eles devem ter uma variação de altura, mas sem ultrapassar
70% da altura do aparador, tá? Não pode ser uma peça muito alta, né? Então, é sobre isso, é sobre proporção equilibrada. E tem mais, se o seu aparador fica abaixo de um espelho ou quadro, a distância ideal entre eles deve ser de 20 a 25 centímetros, tá, gente? Eu vou chamar o Rodrigo para mostrar, nós vamos pendurar esse quadro agora e explicar para vocês. Aí. Pronto, quadro instalado. E aqui, olha, gente, para ter esse respiro visual é muito importante para evitar que tudo fica muito apertado ou desorganizado. Rodrigo vai medir aqui para ver se está na medida correta. Quanto, Rô? 20. 20 centímetros. Sempre de 20 a 25 centímetros. E aqui o eixo do quadro sempre de 1,50, 1,60. Aqui nós colocamos 1,70 para ele ficar mais visual no olhar, já que aqui tem um pé direito bem alto. Depende de quando o pé direito é um pouco mais alto, a gente também eleva o quadro. E chegou a hora de decorar o nosso aparador. Esse móvel tão versátil, né, gente, que pode transformar completamente a decoração aí da sua casa, seja na sala, num hall de entrada ou até mesmo num corredor. E ao invés de simplesmente decorá-lo, que tal transformar o aparador em um espaço que conta uma história, né? Que tenha uma função ao longo do seu dia? Pois é, aqui a gente vai montar vários temas e também para mostrar para vocês como que você pode montar uma composição harmônica, cheia de personalidade e, claro, né, respeitando as medidas ideais, que é sempre muito importante essa questão da proporção, tá? Primeira dica de ouro, altura e proporção. Para criar aquele visual equilibrado, aposte em objetos com alturas diferentes. Olha, por exemplo, olha, vou mostrar aqui para vocês. Um vaso maior, um menor, alturas diferentes. Eu gosto bastante, eu gosto muito de ter apoio, não é? Olha aqui, o apoio, aqui eu quero colocar esse apoio, até para ele ficar bem mais, ganhar um pouco mais de altura pela proporção aqui do pé direito alto, do quadro. E vou colocar desse lado de cá uma escultura. Aí. Só isso nós já temos um aparador pronto, né? Então, um vaso alto, um vaso médio e uma escultura sobre ou um livro, ou colocar também o livro desse lado de cá. Isso cria dinamismo e evita aquela sensação de tudo no mesmo nível, tá vendo? Essas alturas desiguais, vai ficar bem elegante o seu aparador. Segunda dica, simetria ou assimetria. Você sabe o que é isso? Simetria, dois lados iguais, e assimetria, desigualdade visual, tá? Então, se você gosta de um visual mais clássico, invista na simetria. Eu vou mostrar para vocês agora alguns objetos já pareados aqui, de cada lado do aparador, para você sentir. O Rodrigo vai colocar um vaso, o outro. Eu vou até colocar aqui, olha, essas duas esculturas. Organizando, olha, deixa sempre, olha, tenha sempre esse visual, deixa a planta bem bonita. Tá vendo que a gente está criando aqui um aparador simétrico, com objetos simétricos, os dois lados iguais. Agora, se eu quiser fazer assimetria, olha só, de repente eu tiro, coloco esses dois vasos de um lado só, ou apenas um. Vou deixar os dois já que estão aqui, tá? Mas pode usar um só. Eu gosto muito de usar dualidade também. Eu vou colocar essa escultura desse lado de cá. Aí. Pronto. Ou poderia ser apenas um vaso, tá? Essa composição
chama-se assimétrico, né? Misture aí formas e tamanhos, texturas, para criar esse interesse visual. Também vai ficar muito elegante. Agora, que tal ir além da decoração estética e transformar o seu aparador em um espaço dinâmico? Pois é, ao invés de um arranjo fixo, você também pode contar uma história e mudar a função ao longo do dia. Então, é o aparador, como eu falo, um aparador com cenário vivo. E eu vou apresentar para vocês um aparador, como ele pode ter várias versões, ser versátil na decoração. Eu vou montar ele como se fosse para o café da manhã, tá? Então, um aparador funcional, com uma bandeja para café. Vamos lá, o Rodrigo vai trazer a bandeja. Eu já vou trazer uma caixinha para colocar chaves e um livro inspirador. Olha, então esse aparador, ele vai ter essa função de manhã. O Rodrigo trouxe aqui a bandeja, a gente pode ter também uma cafeteira, enfim. Os objetos do café. Aqui a gente pode montar uma caixinha para chegar e colocar as chaves. Um livro de café, que eu gosto bastante, tanto eu posso colocá-lo em cima ou do lado. Posso deixar aqui. Pronto. Aí está o nosso espaço café, né? Um livro inspirador, que é o caso do café. Vocês podem colocar outros, mas eu acho que aí ficou bem funcional, com cara de aparador coffee, aquele espaço coffee para receber as visitas, tomar aquele cafezinho depois do almoço. É muito importante ter um cantinho assim. Mas esse mesmo aparador, ele pode também funcionar, ter uma função para a tarde, um aparador decorativo. Agora para o entardecer, que tal? Com velas, plantas e um toque artístico. E agora nós vamos falar de um aparador para o entardecer, né, gente? Para a tarde. Lembrando que um aparador decorativo que eu posso usar velas, plantas e um toque aí artístico no aparador. Vamos lá, vamos trazer as peças. Olha, já vou colocar aqui. Eu trouxe um livro, uma caixinha, já vou colocar a vela. Agora eu quero fazer uma composição de vasos nesses tons do pôr do sol. Olha só as alturas, como eu expliquei, alturas diferentes. Eu acho que preenche, dá aquele volume bem interessante no aparador. Aqui a vela. E agora o Rodrigo vai colocar aqui para mim essa escultura, né? Uma luminária escultura que nós vamos acendê-la para ter aquele olhar mais de relaxamento, aquele espaço gostoso. O mesmo aparador que antes era um espaço coffee, agora olha só, gente, que coisa mais linda. Aí sim, né? Aqui com a árvore, né, da vida. Olha que paz, como pode trazer de repente, né, um estado emocional e sensorial também para a gente de relaxamento. Gostaram? E agora um aparador para a noite, né? Sensorial, com luz indireta, uma peça de arte ou objetos que remetem ao relaxamento. Tudo vai depender da sua inspiração, né? E do seu propósito. Aqui nós vamos montar um aparador agora com um oratório. Vamos lá, Rodrigo? Rodrigo vai trazer uma bandeja onde eu vou setorizar o meu oratório. Olha, a bandeja, aqui os catiçais, as plantinhas, uma Nossa Senhora. Aqui eu criei, então, setorizei o meu oratório. E aqui ao lado, olha, eu vou usar um livro de linho, um livro para apoiar o abajur. O Rodrigo vai colocar aqui, olha, o abajur. Ele é um abajur clássico, que traz mármore e o metal dourado. Olha que elegância. Olha, aqui eu já criei um aparador, né, com objetos condizentes, né, com esse clima mais à noite, né, mais sofisticado. Lembrando que sempre, gente, a gente sempre tenta colocar os objetos, as combinações de materiais e cores combinando. Tá vendo o efeito que dá? Sem muitos objetos, bem minimalista, mas lindos de viver.
E isso mostra que o aparador, ele não precisa ser estático. Ele pode sim se transformar ao longo do dia para acompanhar o seu estilo de vida. O aparador sensorial, gente, é muito bacana porque ele decora com os sentidos. E a maioria das pessoas foca no visual, né? Mas que tal estimular outros sentidos ao decorar o seu aparador? Bora lá? A maioria das pessoas foca só no visual. Mas que tal estimular outros sentidos ao decorar o seu aparador? Como, por exemplo, o tato, né, que pede peças com texturas diferentes, como a cerâmica rústica, o vidro liso, tecido macio, não é? Ou um olfato, gente, um difusor ou uma vela com aroma estratégico, né, para deixar aí a entrada da sua casa perfumada. Que tal a audição? Um pequeno sino de vento ou objeto que traga uma sensação sonora leve, né? Esse conforto sensorial. Esse conceito, gente, transforma o aparador em uma experiência sensorial, tornando o ambiente ainda mais acolhedor. Vamos falar do elemento fora do comum. Para surpreender na decoração, gente, vocês podem finalizar sua montagem no aparador com um item inesperado, algo que ninguém esperaria encontrar ali. Por exemplo, um quadro de arte encostado no chão, na parede. Olha só, que diferente, não é? Sai do óbvio. Uma luminária fora do padrão, como um abajur grande ao lado aqui do aparador. Enquanto o Rodrigo vai colocar a luminária, percebem, gente, olha só, nós tiramos, movimentamos o aparador. Deixamos ele no alinhamento do quadro, mais de lado, e a gente só vai usar nesse aparador, na parede que sobra, a luminária, linda. Ah, obrigada, Rô. Aí. E ainda eu vou acrescentar um livro aberto, como se alguém tivesse acabado de ler. E vou deixar ali no aparador. Um livro de memórias. Cada pessoa que adentrar o seu lar vai deixar uma mensagem para você. Olha isso. Pronto. E assim, a gente quebra aquela rigidez da decoração tradicional, mostra que um toque inesperado pode transformar completamente o visual. E aí, gostaram? Olha só como ficou. Um aparador bem decorado, de fato transforma qualquer ambiente, trazendo todo charme, personalidade e, claro, aquele toque todo especial dentro da sua casa. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de ouro e se você aplicar aí na sua casa, não esquece de marcar a gente nas redes sociais da Fá, tá? Eu vou adorar ver. Nos vemos no próximo DAZ aqui na TV Conecta. Até mais, beijo da Fá!